Paz do Senhor, amados, boa noite a todos, irmãos, amigos. Vamos iniciar mais um culto de celebração ao Senhor, culto da família. Como você está? Nós estamos começando mais uma semana na presença do Senhor. E como você passou essa semana? Como tem sido seus dias? Dentro disso, eu quero te convidar a fazer essa leitura comigo para nós fazermos uma breve reflexão dos dias que nós temos levado ultimamente. Em Isaías 55, abra sua Bíblia. Em Isaías 55, onde tem como título que todo o povo é convidado a procurar a salvação. Todos são convidados a procurar essa salvação. Vamos ler comigo? Isaías 55. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e o que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco falarei, e farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Agora eu quero que você desce no versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Tome para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Amém? Ao mesmo tempo que começa falando de um convite a todos que têm sede, vir a beber, vinde comer, vinde comprar sem dinheiro nem preço e procurar essa salvação, porque aqui o título é que todo o povo é convidado. O convite é feito para todos. E nem todos aceitam esse convite. E o que o Senhor começou a ministrar agora à tarde no meu coração, eu falei, Senhor, tem certeza disso? Né? É isso mesmo que é para falar. E eu ainda estou um tanto meio que relutante em falar. Mas a começar em mim esta palavra, o Senhor falou comigo. Então aqui eu não sou melhor nem pior do que você. Mas nós temos que urgentemente atentar ao que o Senhor está nos falando e quer nos falar nesses dias. Sabe por quê, amados? Aqui fala, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, o produto do vosso sustento naquilo que não pode satisfazer. E aí depois fala para nós comermos aquilo que é bom, para que a nossa alma se deleite. O que nós temos comido nesse período? Aí você vai me falar tantos pratos, né, de comida, literalmente, que você tem saboreado. Não é essa comida. O que nós temos comido espiritualmente? Ah, pastora, mas nós estamos de férias. E foi isso que Deus nos falou, tristemente comigo. Que muitos de nós achamos que nós estamos de férias. Que a igreja está fechada, o templo está fechado, nós estamos de férias. E o Senhor falava comigo assim, uma frase que muitas vezes quando alguém inicia uma reflexão sobre o assunto, ou uma palavra, terminava assim. O que você tem feito entre as quatro paredes? Ou quem você é quando ninguém está te olhando? E sabe o que Deus falou para mim? Que hoje, nesses últimos dias, não precisa mais nós falarmos isso. Quem você é quando ninguém está olhando? Porque nós começamos a ir expor tudo aquilo que nós somos e temos dentro de nós, de bom e de ruim, nas mídias sociais e no nosso dia a dia durante essa pandemia.
Para alguns é motivo de alegria, para outros é motivo de tristeza. Eu não sei qual é a comida que você tem comido. Eu sei das minhas falhas, dos meus erros. A comida que eu tenho me alimentado e aquela que ainda preciso me alimentar mais. E quando eu falo de férias, o Senhor falava comigo a respeito de Davi, amados. E eu quero tirar esse início para falar isso com você. Davi, como rei, quando tinha uma guerra, ele era o primeiro a ter que estar à frente da guerra. E sabe o que ele fez? Durante a guerra, ele foi para o palácio. E nós estamos dentro de casa, no palácio. Mas nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra, nós não estamos de férias. Davi, quando ele achou que estava de férias no palácio, durante a guerra, ele cometeu um adultério, e ele acabou assassinando um homem, mandou ele, o marido da Betseba, para a linha de frente, para ser morto, para ocultar o seu pecado. Depois disso, ele se casou com Betseba, o filho dele morreu. Nós achamos que a nossa conta não vai chegar, mas ela chega. Seja coisas boas ou ruins. Então, qual é a minha e a sua comida nesses últimos dias? O que nós temos comido? Eu quero te dizer, com temor no coração, que nós não estamos de férias. Você tem o livre-arbítrio para entrar neste momento, acessar o culto agora ou depois ou não. Mas, o que nós vamos levar para a eternidade? Nós podemos escolher a não nos alimentar. De repente você pode até às vezes achar o pastor, ou eu, ou o Lucas, ou quem que seja um outro líder de uma igreja chato, né? Falar sobre isso e de se alimentar e de ver uma live, né? Porque é o único meio e tal. Mas o Senhor falava comigo assim, é preferível que as pessoas vejam vocês como chatos hoje. Porque a quem muito for dado, muito vai ser pedido e vocês têm que falar. Então é com temor no coração que eu falo isso para você, a começar em mim. O que eu e você temos nos alimentado? Porque se eu e o pastor não falarmos, nós temos feito a nossa parte em tentar cuidar de cada um. Mas se nós não alertarmos que nós não estamos de férias, nós estamos em guerra, e muitos não entenderam essa parte ainda, no final de tudo, essa conta, vocês não vão poder colocar na conta do pastor, ou da mãe, ou do pai. Cada um, a começar crianças, jovens, velhos, anciãos, tem que aceitar, procurar esse convite da salvação. E comer o que é bom, comer o que é reto, e se cingir de toda a armadura de Deus, porque nós estamos em guerra. Nós não estamos de férias dentro do palácio, amém? Eu quero que você tenha essa consciência de buscar o Senhor enquanto está perto, enquanto se pode achar. Às vezes, nós achamos que o dia mal não vai chegar para nós, mas chega. Eu não estou aqui como profeta do caos, jamais. Mas para nos alertar que todos nós precisamos de esquadrinhar os nossos caminhos, rever os nossos caminhos e as nossas prioridades. Nossa primeira prioridade hoje, primeiramente, é buscar ao Senhor, e a segunda é permanecer vivos. Porque do contrário, nós temos a eternidade pela frente. E aonde nós vamos passar a nossa eternidade? E eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Porque aqui termina falando, buscai ao Senhor enquanto está perto. Enquanto se pode achar. Eu vi um vídeo ontem pela segunda vez de um pastor, não é do Brasil. Eles abriram uma igreja novamente. Quando eles retornaram, havia apenas foto nas cadeiras dos membros. E a maioria deles já tinham partido, não estava mais aqui, por conta do Covid. E os que ainda estavam ali, as fotos, não puderam estar naquele lugar, não puderam comparecer. E aí eu fiquei pensando, quantos de nós reclamamos, hoje tem culto? O culto está demorando, ou a pastora ou a irmã está demorando no louvor, repetiu na hora da abertura ou da hora da oração. Ah, hoje eu não vou. Quantos de nós, quantos desses irmãos que partiram não sabiam que era o último culto que eles entraram na igreja? E aí fica a eternidade para nos reservar quem realmente foi com o Senhor ou não. Essa palavra não é para ímpio, é para nós, cristãos.
Então, quero te convidar a fechar os seus olhos, buscar o Senhor, a começar em mim. Eu estou passando essa palavra pela minha vida, porque o Senhor falou primeiramente comigo. Nós não estamos de férias. E qual é a parte que nós não entendemos ainda? Porque a conta vai chegar. E a conta vai ser cara. E vai nos custar a eternidade. Então, feche seus olhos e pense nisso. Coloque a sua vida, coloque a vida dos seus filhos no altar neste momento. Aqui está dizendo que o Senhor está falando conosco, que Ele virá e fará um concerto. E para nós nos tornarmos a Ele, porque Ele é galardoador e rico em perdoar. O Senhor quer nos perdoar, nós estamos em falha e nós precisamos nos arrepender. Senhor, nesta noite, ó Pai, começar em mim, pela minha casa, pela minha vida, Senhor. Eu quero me colocar diante desta palavra e dizer, ó Pai, quantas vezes nós temos sido falhos nesse período. Porque nós não estamos de férias. Nós não estamos de férias trancados dentro do palácio, Senhor. E isso é muito sério. E muitos de nós ainda não entendemos a seriedade e a gravidade disso. É com muito temor, Senhor, que eu entrego esta palavra. Ó Pai, não porque eu sou melhor do que ninguém, porque eu também sou falha. Eu dependo da Tua misericórdia. E eu estou aqui também para te pedir perdão das minhas falhas, dos meus erros, a começar em mim, pela minha casa. Porque, ó Deus, muitos não entenderam que nós temos vivido sim em dias de juízo. E, ó Pai, o juízo começa pela casa de Deus. O Senhor tem julgado as nossas obras, tem julgado as nossas vidas, ó Pai. As nossas atitudes, se elas são boas ou não. Senhor, o que nós temos nos alimentado? Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Que o nosso alimento, ó Pai, diário, possa trazer, ó Pai, a convocação, a procura dessa salvação. Porque, ó Deus, não adianta nós queremos gastar, ó Pai, com coisas que não nos satisfazem, com comidas dessa terra e nos alimentar de coisas passageiras, achando que nós estamos trancados dentro do palácio de férias, esperando tudo passar para retornarmos para a guerra. Não, nós estamos em guerra, ó Pai, trancados dentro do palácio e nós precisamos nos posicionar. Começa a despertar a Tua igreja, Senhor, não somente aqui em Jaú, mas a Tua igreja na face da terra. Que nós não estamos em tempo de brincadeira, é tempo de nós acordarmos, é tempo de despertarmos, Senhor, para que, ó Deus, nós estamos, ó Pai, fazendo um depósito para a nossa eternidade. E o que nós estamos depositando, ó Pai? São comidas boas ou más? Deus, que essa comida traga satisfação à nossa alma e possa trazer salvação para as nossas vidas, para os nossos filhos, para os nossos familiares, ó Deus, para os nossos amigos, porque a partir daquilo que nós nos alimentamos, nós oferecemos também. E ó Pai, que nós possamos oferecer um alimento bom, sadio, que satisfaz a alma das pessoas também, porque nós só podemos dar aquilo que nós temos. Pai, nos encha nesta noite, ó Pai, que o Senhor nos perdoe. Ó Pai, nós nos arrependemos como igreja, nós nos arrependemos, ó Pai, porque, ó Deus, o Senhor tem nos trazido essa consciência de que nós estamos em guerra e a conta vai chegar para todos nós. E não importa a faixa de idade, o Senhor virá sobre todos nós. Fique conosco, ó Pai, nesta noite, nesta semana, e que a Sua misericórdia se estenda, porque a Sua palavra nos diz também que se nós nos tornarmos a Ti, o Senhor é rico em perdoar. Então nos perdoe e venha com a Sua misericórdia neste momento, em nome de Jesus. Amém? Tu és bem-vindo aqui em nossos corações. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem, face a face, Senhor. Tu és bem-vindo aqui mais uma vez. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem.
o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, que se abre os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, grande Deus. Aleluia, aleluia. Vem abrir os céus, Senhor, que os céus fechados sejam rasgados nessa noite e o teu reino venha mover sobre essa igreja, sobre cada casa, Senhor, sobre essa cidade, sobre essa nação, ó Deus, sobre o estado de São Paulo, ó Deus, sobre a face da terra, que os céus se abram, se rasgam, venha o teu reino, venha a tua justiça, venha a tua glória, transformando, Senhor, e nós não queremos mais ser o mesmo, ó Pai, limpa-nos, ó Deus, limpa-nos, santifica-nos, ó Pai, a tua verdade, ó Deus, muda a nossa sorte, Senhor, muda, Senhor, Pai, o Senhor cresça cada vez mais, que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, que se abre os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, grande Deus. Aleluia, aleluia. Que nós possamos ter temor e sentir esse temor. Eu não sei se você pode sentir, mas eu sinto que estar diante do Deus Todo-Poderoso nessa noite, que os céus possam se rasgar sobre as nossas vidas nessa noite. E o Senhor venha nos limpar, venha nos santificar, venha nos vestir como a noiva do Cordeiro, nos ataviar para o encontro com Ele. Aleluia, aleluia, oh, aleluia. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava
tua santidade, Senhor, neste momento, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor Deus. Glórias a ti, Senhor. Amém. Amém, amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Boa noite também, né? Porque às vezes nós temos alguns que não são da nossa comunidade, mas eu louvo a Deus também por todos aqueles que estão em nosso meio, né? E que às vezes são os nossos amigos, né? E para nós é um privilégio poder, mais uma vez, poder estar na presença do Senhor, adorando aquele que vive, aquele que é santo, né? Que como nós cantamos aqui nesse tempo de adoração, um tempo tão maravilhoso, espero que você tenha sido abençoado nesta noite, né? Nesse início, né? De culto, que Deus realmente possa estar falando ao seu coração. Como a minha esposa começou falando sobre a questão das pessoas muitas vezes não estarem apercebidas de tudo o que tem acontecido nesses dias, de tudo como tem vivido as nossas vidas, e muitas vezes a gente fica sem saber o que fazer. Realmente muitas pessoas acabam ficando perdidas na situação. Mas ontem eu estava ouvindo algumas mensagens, né, de alguns pastores, de uma conferência que eu estava ouvindo, e uma das mensagens me chamou muita atenção, né? E eu gostaria aqui aproveitar, pegando um gancho naquilo que ele falou, eu vou estar falando um pouquinho dentro daquilo que eu ouvi ontem, né? Que eu gostaria de compartilhar com você nesta noite. Espero que todos estejam bem, né? E como eu sempre tenho falado, mas é importante a sua participação, tá? E se tiver mais do que uma pessoa com você assistindo essa live, coloque aí para a gente saber quantos estão aí nos assistindo. Eu sei que tem alguns que acabam assistindo depois, né? Acabam entrando depois para assistir, mas aqueles que estão aí online, que você também possa está se manifestando aí para a gente saber quantos estão conosco nesse momento aqui que estamos adorando ao Senhor. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Nós vamos começar a ler a partir do versículo 25, né? Nós vamos começar a ler a partir do versículo 25. Se você tem a sua Bíblia aí, você pode abrir, né? Se você tem o seu celular, tiver condições de abrir, aí também pode ser que você esteja assistindo pelo seu celular, então você não vai ter condições. Então você só acredita naquilo que eu vou estar lendo, tá? Mateus capítulo 6, versículo 25. Palavras que Jesus dirigiu para os discípulos e para uma multidão lá, a gente conhece como Sermão da Montanha. Claro que a gente conhece mais as bem-aventuranças, mas aquele sermão ele continuou, né? E o Senhor Jesus ensinou muitas coisas, muitas verdades ali. E aqui no capítulo 7, do capítulo 6, melhor, a partir do versículo 25, ele começa dizendo algumas coisas muito importantes. E eu quero aqui compartilhar. Diz assim no versículo 25: Portanto, eu lhes digo, não se perturbem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam e nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo.
Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Queridos, esse texto ele é muito rico em algumas informações para nós. Ele é muito rico em algumas coisas que são assim de grande importância para nós. Eu aqui pensei em pelo menos 3 coisas que eu poderia aqui estar falando e ministrando dentro desse texto, tá? E ele começa assim, que, por exemplo, não podemos ser ansiosos. Eu diria que a ansiedade hoje é a doença do século, é aquilo que mais tem afligido a humanidade nos nossos dias, a ansiedade. E no tempo que nós estamos vivendo hoje, que nós chamamos o tempo da pandemia, né? O que a gente mais escuta hoje, nós estamos passando por uma pandemia, que o mundo todo está sendo assolado por isso, né? O mundo inteiro está sendo afligido por esse vírus, que até onde nós sabemos, ninguém ainda conseguiu descobrir uma forma de combatê-lo de forma eficaz. Existem aí algumas maneiras que são ainda bem superficiais, são ainda estudos que a gente sabe que ainda não chegou-se a uma resposta a respeito de como eles poderão, de alguma forma, nos livrar dessa doença. E às vezes, amados, eu me pergunto, se Deus está permitindo tudo isso, é porque Ele tem um propósito. Eu tenho falado isso constantemente, né? E nós precisamos aprender com isso. Nós precisamos tirar algumas lições dentro desse contexto que nós estamos vivendo. Ontem eu estava comentando exatamente sobre isso. Estamos vivendo um tempo onde ninguém poderá futuramente, se amanhã Jesus voltar para buscar a sua igreja, ninguém vai poder falar assim, eu não tive oportunidade de falar, ou de ouvir, ou de ler a Bíblia, ou de estar na presença de Deus. Muito pelo contrário. Você tem todo o tempo do mundo para estar com Deus. Você tem todo o tempo do mundo para meditar na palavra. Você não vai poder mais dar alguma desculpa ou jogar a culpa no pastor, ou no seu pai, ou na sua mãe, ou no seu patrão, ou em qualquer que seja a pessoa. Você não poderá mais empurrar os seus problemas para outras pessoas. Não, porque agora cada um de nós temos a oportunidade, temos tudo diante de nós. O que resta a cada um é tomar posições, tomar iniciativas, né? Eu sempre penso numa coisa, toda crise, ela tem alguns ensinamentos. Se nós aprendemos a aproveitar aquele momento para, de alguma forma, sairmos ileso, e aquela lição que nós aprendemos é uma oportunidade para que nós possamos prosperar lá na frente. Mas tudo depende de como que nós encaramos a situação. Se nós continuarmos com essa ansiedade que muitas vezes tem assolado a nossa vida, isso pode ser prejudicial. Quando Jesus está falando ali com aquele povo, Ele estava dizendo, não é que vocês têm que parar de trabalhar, de correr atrás do seu sustento. Não é isso que Jesus estava dizendo, e não é isso que eu estou dizendo para você nesta noite. Eu estou dizendo que a sua preocupação excessiva não vai lhe trazer nada além do que problemas tanto emocionais como físicos, né? Se você se tornar uma pessoa ansiosa demais por toda a situação, estamos aí enfrentando essa situação e muitas pessoas estão aí passando por isso. Existe aí uns estudos falando sobre uma próxima onda que virá, que é a onda das pessoas que vão estar doentes da mente.
que vão estar doentes por causa do tempo que elas ficaram aprisionadas nas suas casas, né? Ou seja, depois que o vírus passar, vai surgir um novo problema, que é o problema das pessoas que estavam ansiosas nas suas casas, desesperadas por tudo que estava acontecendo, e elas vão estar doentes, né? Agora, como que nós podemos, né, nos livrar disso? O que nós podemos fazer? Como que nós podemos viver nesse tempo, né? Como que eu e você podemos reagir? Se nós olharmos para o texto, quando Jesus fala com aquela multidão, ele dá alguns exemplos bem claros da situação ali. Ele fala com aquele povo, né? Eu vou voltar aqui só para relembrar você, né? Jesus falando com eles, ele fala assim, olha, ele começa já chamando atenção, não se preocupem com a sua própria vida. Esse aqui, amados, essa preocupação é uma preocupação excessiva, porque Jesus estava vendo a preocupação daquelas pessoas com o que vai ser do dia de amanhã, com o que eu tenho que fazer para que amanhã não seja tão difícil como foi hoje, aquela preocupação excessiva, né? E Jesus então começa a falar para eles, olha, vocês observam as aves do céu, né? Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro, mas contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês mais valor do que elas? Queridos, você é muito mais valoroso do que as aves do céu. Elas são bonitas, elas são belas, são criação de Deus. Mas a Bíblia fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, existe uma importância maior para a sua vida perante Deus. Então Deus ama você e Ele quer o seu bem. E aí ele fala, por exemplo, ele também diz sobre você não se preocupar com aquilo que você come, com aquilo que você veste, né? E ele fala assim, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Nenhum de nós podemos, né? Se chegar a hora, meu querido, não temos o que fazer. Eu posso ter todo o dinheiro do mundo, mas se chegar a hora de eu ter que partir, o meu dinheiro não vai me livrar da situação, né? Não vai. Então, e ele fala, por que você se preocupa com roupa, né? Aí ele fala, olha os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhe digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E aí Deus fala da importância de nós, fala de nós não nos preocuparmos com o que comer, com o que beber, e nem com o que vestir. Mas a resposta está ali no versículo 33. Ele fala assim, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus. Eis aí a grande verdade para os nossos dias de hoje. Buscar o reino de Deus. E eu, ouvindo ontem aquela mensagem, né, ouvindo aqueles pastores falando, e eu anotei algumas coisas que Joel Kominski falou. Joel Kominski é um americano, um homem que já estudou muito sobre igreja, né? E ele falou uma coisa sobre novos começos, né? E ele disse assim, nós estamos diante de um novo começo, né? Um momento que estamos saindo de uma crise, né? Que é aí a chamada crise do Covid-19 ou do coronavírus, não sei como que você vai interpretar, mas é muito importante que nós possamos nos conscientizar de que existe um futuro aí à frente, né? Existe um futuro, e que nós temos que estar atentos a isso, né? E às vezes a nossa pergunta é sempre aquela, por que Deus de tudo isso? Eu já fiz essa pergunta muitas vezes, e eu tenho certeza que também você já fez essa pergunta muitas vezes. Por que Deus? Tudo isso. Por que está acontecendo tudo isso?
né? E às vezes essa pergunta, ela está muito relacionada com a nossa ansiedade, com a nossa preocupação, né? E isso começa a gerar dentro de nós muitas dúvidas, né? A preocupação com o futuro. Aí você faz essa pergunta para Deus: por que o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse? Se nós voltarmos para o texto lá de Mateus, no finalzinho do texto, Jesus falando para os discípulos, ele disse assim: basta o dia mau, o mal de cada dia, né? Ou seja, o mal ele pode acontecer, e ele vai acontecer, como ele tem acontecido nesses dias, né? Como eu falei, ninguém está isento. Se você não tomar cuidado, meu querido, você pode contrair essa doença, né? Como eu falei na sexta-feira, nós oramos lá em Ribeirão Preto, e infelizmente um dos nossos irmãos lá da igreja acabou falecendo, contraiu essa doença, não resistiu e veio a óbito, né? Aí alguns poderiam perguntar: mas ele não era cristão? Mas amados, basta o mal cada dia. O mal ele vai vir e nós precisamos estar preparados para enfrentá-lo frente a frente, encararmos essas situações. Mas se nós ficarmos preocupados, como Jesus estava falando com os discípulos, se vocês ficarem ansiosos, preocupados com todas as coisas aqui dessa terra, deste mundo, né, você não vai conseguir superar o dia mau. Você não vai conseguir, né? Então, amados, nós estamos vivendo um momento próximo a um novo começo, um momento que estamos saindo de uma crise, e é importante nós nos concentrarmos no que Deus está fazendo, e não naquilo que Ele poderia fazer, ou que nós achávamos que Deus deveria fazer. Você já parou para pensar nisso? Nós, às vezes, rotulamos o que Deus tem que fazer, e nas nossas orações, a gente ora e fala assim: Deus, que o Senhor possa fazer isso e isso e isso nesse tempo de crise. Amados, mas quem somos nós para determinarmos o que Deus tem que fazer ou tem que deixar de fazer, né? Mas, amados, nós temos que estar concentrados, né, numa verdade que está lá em Romanos: mas em todas as coisas que Ele tem para nós nesse período, né, que está assim, que sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É o que está escrito lá em Romanos, né? Talvez nós estamos ansiosos, preocupados com o futuro e de como que o mundo vai ser daqui para frente, porém Ele é o Deus do universo, o Senhor, e Ele quer que coloquemos nossa atenção no que Ele está fazendo. Sabe, mas nós precisamos mudar o nosso foco. O que é que Deus está fazendo nesses dias? Será que você já parou para pensar no que Deus está fazendo? Como tem sido o agir de Deus nesses dias? Precisamos mudar a nossa maneira de olhar para a situação e parar de nos perguntar por que Deus de tudo isso, e começarmos a olhar no que Deus está fazendo nesses dias. Eu sei que não é fácil, a gente liga a televisão, mas é complicado. Você liga a televisão e qual é a notícia que nós vamos ver? Morreram tantas pessoas nas últimas 24 horas. As notícias, a grande maioria da mídia só tem a primeira notícia, o destaque da notícia é a quantidade de pessoas que morreram. E isso infiltra dentro da nossa mente e nós começamos a ter essa mesma perspectiva diante de Deus. Por que Deus? Se a notícia fosse ao contrário, né? Olha, tantas pessoas foram curadas, né? Claro, morreram pessoas, mas se a ênfase fosse na parte boa, na cura, na restauração, com certeza o peso de tudo isso seria menos para cada pessoa, mas a ênfase é tão forte naqueles que morrem, e as pessoas começam a viver sob pressão,
e começam a viver dentro de uma ansiedade que elas não suportam mais, porque elas ficam preocupadas com o dia de amanhã. Não basta o mal de hoje, você já está preocupado com o mal de amanhã, né? Amados, eu tenho certeza que muitas vezes eu já fiz isso, né? A gente vai lá e procura, quantos será que vai morrer amanhã? Quantos que serão? Olha, morreu 1.100 pessoas de ontem para hoje. E amanhã? Você já fica se perguntando, né? Por quê? Porque você está ansioso. Então, amados, nós precisamos saber que Deus é Senhor. E nós precisamos olhar para Deus e não perguntar o porquê, mas olhar para Ele e ver o que Ele está fazendo. E a próxima pergunta que nós deveríamos fazer para Deus é a seguinte: Deus, o que vai vir depois? O que será depois? O que vem depois disso? A Bíblia diz em Romanos 8, versículo 28, foi o que eu citei: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Não apenas algumas coisas, mas todas as coisas. Todas as coisas. Deus está trabalhando até nas menores circunstâncias de nossa vida. Lembre-se de que Ele é o Deus do universo e Ele tem um plano perfeito para você e para a minha vida. Deus tem um plano perfeito para você, meu irmão. Deus conhece cada detalhe da sua vida. Ele é o Senhor do universo. Então a pergunta que nós devemos todos os dias fazer é: Senhor, o que o Senhor tem planejado para a minha vida depois dessa crise? A crise é uma oportunidade para você viver algo novo de Deus. A crise é uma oportunidade diante de você para você viver algo novo de Deus sobre a sua vida. Então a pergunta não é por que Deus tudo isso, mas a pergunta é: Senhor, o que o Senhor tem planejado para mim depois de tudo isso? O que o Senhor tem preparado para a minha vida depois dessa crise? Eu espero que daqui a algum tempo você possa testemunhar: olha, depois daqueles, 90 e poucos dias que nós ficamos presos na nossa casa, sem poder sair, sem poder ir na igreja, sem poder estar encontrando as pessoas, olha, foi um tempo difícil para mim, mas eu aprendi a esperar no Senhor, e depois de todo aquele tempo, uma porta nova se abriu diante de mim, coisas novas aconteceram. Queridos, nós temos que ter essa expectativa de saber que depois de tudo isso, Deus tem algo novo para a sua vida. Então a pergunta é: Senhor, o que o Senhor tem planejado para mim depois de tudo isso? É essa que deve ser a sua pergunta todos os dias, e Deus vai revelar no seu coração, Deus vai mostrar para você o que Ele tem para você depois de tudo isso que você tem vivido. Ele vai mostrar. E você precisa se preparar para isso. Você precisa se programar para aquilo que Deus vai fazer, querido. Você não pode ser pego de surpresa, não. Nesse tempo que você está vivendo, é o tempo de você se preparar. É o tempo de você se preparar. Não, você não vai perguntar para Deus por quê, mas o que vem depois, Deus? Porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Aleluia! Mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio a provações, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 7, se você tem aí uma caneta e um papel, anota, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Aleluia!
a paz de Deus, que excede todo entendimento. Talvez a sua mente não consegue entender o que Deus está fazendo hoje, mas Ele vai fazer algo sobrenatural sobre a sua vida. O nosso entendimento muitas vezes é limitado, mas o Senhor, Ele tem algo preparado para nós. Deus quer nos encher com a sua paz, mesmo em tempos difíceis e conturbados. Ele quer nos encher com a paz dele. É isso que o Senhor quer. Ele quer nos dar a paz que excede todo entendimento. Amados, o que nós precisamos fazer hoje é dizer não à ansiedade. Dizer não à ansiedade. Se você está anotando, marca. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andei ansiosos por coisa alguma. É basicamente a mesma palavra que Jesus falou para os discípulos. Agora aqui é apóstolo Paulo escrevendo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Muitas vezes, amados, nós oramos, porém com aquela oração vazia. Com aquela oração vazia, uma oração que não está sendo verdadeiramente entregue a Deus. Lembre-se que no versículo 6 desse mesmo texto diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo e em oração e em ação de graça apresente os seus pedidos a Deus. Apresente os seus pedidos a Deus. O que esse versículo quer dizer é que temos que entregar tudo diante de Deus. Isso fala que as preocupações, que às vezes se transformam numa ansiedade tão imensa, elas precisam ser colocadas diante de Deus. Muitas vezes, em nossas orações, deixamos a nossa ansiedade nos encher e nos controlar, e nós não conseguimos descansar no Senhor. O Senhor quer que nós entreguemos tudo a Ele nesse momento. A ansiedade excessiva, ela é pecado. Precisa ser confessado a Deus. Se você está vivendo um tempo de ansiedade, de desespero na sua vida, você não consegue, Isso é pecado. Você tem que falar para Deus: Deus, me livra disso. Me livra dessa ansiedade, isso está me matando, está me prejudicando, isso está me trazendo percas, isso está fazendo com que eu não tenha uma vida de paz, que eu não tenha uma vida de tranquilidade, isso está me trazendo prejuízos tão grandes, pela ansiedade que eu estou vivendo. Deus quer que você entregue tudo a Ele. O próprio Senhor Jesus disse: basta cada dia o seu próprio mal. Por que eu vou colocar um peso tão grande sobre a minha vida, desesperadamente preocupado com o dia de amanhã, ou com o dia que vai vir daqui ainda algum tempo? Amados, nós não podemos viver dessa forma. Temos que clamar a Deus: Deus, me dá a graça de não ficar ansioso. Devemos entregar esse pedido diante dEle, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, encherá o nosso coração. Mas lá na carta dos Filipenses, também no capítulo 4, ele fala que nós precisamos nos alegrar e confiar no Senhor. Alegrar e confiar no Senhor. Alegrem-se, Filipenses 4, versículo 4. Alegrem-se no Senhor. Depois do versículo 8 ele fala: tudo que for, olha o que diz o versículo 8: tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for de boa fama, nisso pensais. Precisamos ocupar a nossa mente com as coisas que vêm de Deus, aquilo que vai alegrar o coração de Deus. É assim que nós vamos vencer a ansiedade. É assim que nós vamos superar tudo aquilo que nós estamos vivendo nesses dias. Ou seja, se nós, hoje, ao invés de perguntarmos para Deus o porquê de tudo isso, mas nós mudarmos a pergunta e falar: o que o Senhor tem para a minha vida depois de tudo isso? Essa é a pergunta. Eu quero aqui completar essa mensagem
com o último ponto, que eu acho que é o ponto mais importante. Quando nós nos colocarmos nessa condição de, ao invés de nos ficarmos perguntando por quê, mas nós pensarmos no que Deus tem para mim depois, existe uma porta que está aberta. Querido, preste atenção nisso. Existe uma porta que está aberta para você, e você precisa passar por ela. Apocalipse capítulo 3, eu quero que você abra comigo. Apocalipse capítulo 3, eu quero ler com você. Apocalipse capítulo 3, é ali quando o Senhor escreveu as cartas para as igrejas lá do Apocalipse. No capítulo 3, no versículo 7, ele começa escrevendo a carta para a igreja de Filadélfia. E ele escreve assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Você está entendendo isso, queridos? Nós estamos passando por esse tempo tão difícil, mas a palavra está sendo dita para você hoje, é uma palavra profética. Aqui, o Senhor conhece a sua vida, e Ele colocou diante de você uma porta que está aberta, que ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. E o Senhor conhece que você, nesse tempo, pode até estar meio que enfraquecido, mas se você guardar a palavra do Senhor, se você não negar a palavra do Senhor, se você confiar em Deus, se você depositar a sua esperança em Deus, deixar toda a ansiedade de lado e olhar para o Senhor, Ele diz para você nessa noite: eu tenho uma porta aberta para você. E essa porta, quando se fala de porta, amados, porta é quando você passa para entrar em algo novo. Deus tem algo novo para a sua vida. Ninguém pode fechar, nem o diabo pode fechar essa porta que Deus está abrindo. Sei que você tem poucas forças, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Deus tem uma porta aberta para a sua vida, algo novo, uma promessa está por vir. Tome posse dessa bênção, confie nele e não tema em entrar. Existe um novo começo para você. Mas agora eu te pergunto, você está preparado para esse novo? Você está pronto para passar por essa porta? Pense nisso. Se nós voltarmos para a palavra de Deus, a gente vai encontrar muitas situações de homens e mulheres que tiveram que tomar decisões para avançar. E hoje, essa é a pergunta que fica para você nessa noite. O Senhor está colocando diante de você uma porta aberta. E você precisa reagir diante disso. Para você passar por essa porta, você precisa entender o que Deus tem para você depois. Porque a pergunta não é por quê, mas Senhor, o que o Senhor tem para mim? Ele tem bênção. E quando você passar por essa porta, você vai encontrar aquilo que Deus tem preparado para você. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Eterno Deus, Pai santo e amado, nesse momento, meu Deus, eu quero orar por cada irmão, por cada amigo, pessoa que está nos assistindo nesta noite, nesse momento, meu Deus. Senhor, Tu conheces essas vidas, o Senhor conhece esses corações, e a Tua palavra nos foi entregue nesta noite. Pai amado, que nós possamos encontrar no Senhor a paz, que nós possamos encontrar no Senhor a resposta para tudo aquilo que nós estamos vivendo nesses dias tão difíceis. Mas como nós ouvimos aqui hoje a Tua palavra, Senhor,
Nós não podemos perguntar o porquê de tudo, mas sim o que o Senhor tem para nós depois de tudo isso. Porque a palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E se nós amamos o Senhor, com certeza, tudo que tem nos acontecido é algo que vai refletir em bênção para a minha vida. Senhor, ajuda-nos a entender isso, ajuda-nos a compreender essa verdade, Pai. Senhor, visita esses corações agora, cada vida nesse momento. Toca, Pai, agora nessas pessoas. Senhor, aquele que provavelmente poderia estar desanimado, meu Deus, abatido, entristecido, pensando em desistir. Pai amado, chama, Senhor Deus, essa vida novamente. Toca nesse coração agora, Pai. Meu Deus, traga essa revelação da Tua palavra ao coração desta pessoa agora, meu Deus, para que ele possa voltar-se ao Senhor. Pai, aquele que está aqui ouvindo, meu Deus, aquele que, ó Deus, está, ó Deus, com o seu coração diante de Ti, que o Senhor possa fortalecê-lo cada vez mais, ó Deus, para que o Senhor possa preparar esse algo novo para essa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu oro por cada um, meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Ainda eu quero fazer um apelo, né? Você ouviu essa mensagem, você provavelmente está aí em busca de algo novo para a sua vida. E se você que ouviu a mensagem não é um cristão, ou talvez você se encontra na dúvida, né? Desviado, enfraquecido, a sua oportunidade está sendo dada neste momento. Se você se enquadra dentro de alguma situação como essa que eu disse, nós vamos orar. Eu gostaria que você orasse comigo nesse momento, entregando a sua vida ou se reconciliando com o Senhor nesse momento. Eu quero que você ore comigo. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, neste momento, Pai, eu reconheço que eu preciso de Ti. A minha vida está nas Suas mãos. Eu me arrependo de todos os meus pecados. E nesse momento eu entrego a minha vida nas Suas mãos. Que o Senhor possa mudar o meu coração, tirar toda a ansiedade, transformando a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você que fez essa oração aí pela primeira vez, ou você que se reconciliou com o Senhor, você pode entrar em contato conosco. A gente tem aí um campo na nossa página, na Imujaú, onde você pode mandar uma mensagem para nós, ou até mesmo nos procurar pelas redes sociais. Aí provavelmente vai ter aí o telefone ou até o WhatsApp, alguma maneira aí você pode nos procurar, e a gente vai estar com o maior prazer tentando ajudar você a ter uma nova vida, a mudar aí, né, a sua vida através do Espírito Santo do Senhor, né? Então nós estamos à disposição a te ajudar, né, através dessa sua decisão. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos nesse momento estar ofertando ao Senhor. Eu não sei quantos aí na sua casa estão com a sua oferta, mas nós temos feito isso constantemente, porque a gente sabe, queridos, que a igreja ela não para, ela continua com a sua missão de proclamar o Evangelho, de pregar a palavra do Senhor, e ela precisa, né, nós temos os nossos compromissos, e graças a Deus, eu louvo a Deus porque alguns irmãos, né, os irmãos têm permanecido fiéis a Deus nesse tempo que estamos vivendo, de crise aí, os irmãos têm mantido a sua fidelidade, né, têm sido fiéis ao Senhor nos dízimos, nas ofertas, e eu agradeço a todos que de alguma forma têm se colocado nas mãos do Senhor, né, e têm sido fiel. Que Deus realmente possa continuar multiplicando na sua casa, na sua vida, né? A Bíblia, ela fala assim em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 7, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito,
né, que Deus distribuiu os seus bens. Mas no versículo 10 ele fala assim: aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Eu estava ouvindo ontem também o Luciano Subirá ministrando uma palavra e ele falando um pouco sobre a relação entre o cristão, dinheiro e Deus. Ele falou uma coisa muito importante que eu guardei. Ele disse assim que Deus não está preocupado, é claro, a gente tem que ser fiel realmente a Deus, né? No valor da sua oferta, mas Ele está preocupado na disposição do seu coração. Interessante que ele usou a passagem também lá de Abel e Caim, e ele disse assim, que lá ambos levaram uma oferta a Deus, né? Tanto Abel como Caim. Qual foi a grande diferença? Que Abel, ele separou as primícias, ele não deixou para depois, né? Ele não pensou assim, eu vou, no final de tudo, o que sobrar eu vou entregar para Deus, né? Se sobrar eu entrego para Deus. Não, Abel, aos primeiros momentos, ele foi lá e separou a sua oferta e entregou a Deus. Deus viu no coração de Abel a disposição, né, de ser fiel. Isso que é importante, que você seja fiel a Deus, não por uma obrigação, mas porque você ama ser fiel a Deus, porque isso é algo que traz alegria ao seu coração, né? Nós temos as nossas maneiras que você pode estar ofertando, fazendo um depósito ou uma transferência bancária, mas também podemos até passar na sua casa, se você nos solicitar, nós podemos passar na casa dos irmãos, estar recolhendo os dízimos e as ofertas, mas aqueles também que são os amigos, que gostaria de participar desse ministério, ofertando ou dizimando, você pode nos procurar, que a gente vai orientar você como que você pode fazer. Vamos orar nesse momento então. Senhor amado Deus, nós queremos entregar a Ti as nossas ofertas, os nossos dízimos, que o Senhor possa abençoá-los nesse momento, que o Senhor esteja consagrando, meu Deus. Senhor, obrigado pela oportunidade, Pai, que o Senhor venha abençoar cada irmão que tenham, ó Deus, sido fiéis a Ti, Senhor Deus, que o Senhor não deixe faltar nada na casa deles, que o Senhor venha multiplicar cada oferta, cada dízimo que tem sido entregue a Ti, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Eu vou dar aqui alguns avisos, nós já vamos terminar, mas o primeiro deles, na terça-feira, nós temos o nosso G100, mas nessa terça-feira, eu vou estar passando, eu vou falar algo aqui, mas pode ser que a gente mude isso até na terça. Eu estou pretendendo começar o G100 mais cedo, porque eu tenho, depois do G100, a gente tem uma reunião, os pastores, online, com o presidente da igreja, tá? E ele marcou para as 8h30 da noite na terça-feira. Então, provavelmente o nosso G100 vai ser nas 7h30, às 7h30 da noite, às 19h30, tá? Mas a gente vai comunicar a vocês a respeito disso, tá bom? Não fique preocupado não, que a gente vai estar entrando em contato e passando aí o recado bem mais claro a respeito disso, tá bom? Então na terça-feira a gente vai ter o G100, eu ainda não defini o horário, provavelmente vai ser às 19h30, tá bom? Esse é o nosso recado dessa semana. Se tudo, conforme está indo aí o andar da situação da cidade, pelo que o prefeito falou, as próximas, depois aí dessa flexibilização que ele já pronunciou, que vai acontecer essa semana, nas próximas pode ser que a igreja entre dentro do processo aí de flexibilização, quem sabe a gente possa estar já pensando num retorno, é claro, de uma forma bem diferente do que nós já tínhamos no passado, mas vamos estar orando para que Deus prepare isso para nós, amém? Aleluia, vamos orar. Senhor, obrigado, meu Deus, por esse momento. Eu quero agradecer a todos que passaram esse tempo nos ouvindo, que o Senhor continue guardando essas famílias, abençoando cada uma delas, preparando uma semana de bênção, de vitória para todos, de conquista, de alegria. Que o Senhor continue renovando, Pai, guardando cada um deles, livrando de todo o mal, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo
e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida, meu irmão. Deus te abençoe e tenha uma boa noite.